Pessoal, dando continuidade então à apresentação do Management Studio, vamos voltar aqui à árvore e fazer conexão ao banco de dados que a gente tem permissão de acesso, que é o Adventure Works Marcelo. A gente viu que Marcelo só tem permissão sobre esse banco de dados, Adventure Works Marcelo. Então, para criar uma consulta, abrir uma janelinha para a gente escrever uma consulta, um script, você tem algumas opções. A opção que eu particularmente prefiro, que é a mais simples, é clicar com o botão direito sobre o banco de dados que a gente quer criar a consulta, indo na opção New Query. Então, vocês viram que aqui do lado direito foi aberta uma janela, onde a gente tem aqui embaixo a informação de que estamos conectados, qual é a instância que nós estamos conectados, com que usuário no banco de dados nós estamos conectados, a que banco de dados nós estamos conectados, e quando a gente estiver rodando uma consulta, aqui vai ter o tempo decorrido de execução daquela consulta. Tá? E por fim, aqui o número de linhas que foram retornadas naquela consulta. Então, vamos digitar uma consulta simples, só para começar a brincar aqui com a criação de consultas, né? Criação de script. Vou criar aqui um comandozinho básico, um select básico. Fazendo um select aqui na tabela person. E para executar essa consulta, eu tenho duas opções. F5, que é o padrão, né, que é, vamos dizer, a opção mais rápida. E a gente tem também o botão Execute. Tá? Não é esse play. Esse botãozinho de play aqui confunde um pouco. Ele é a parte de debug. A gente utiliza o Execute. Então, quando a gente clica em Execute, ele vai executar aquela consulta e vai trazer os resultados aqui embaixo nessa grid. Tá? Não necessariamente eu tenho que ver o resultado na grid. Eu posso escolher aqui outros tipos de visualização. Essa primeira opçãozinha aqui, do F5 aqui agora, permite com que você verifique as informações em formato texto. Talvez para copiar alguma informação específica seja mais interessante, mais fácil. Uma outra opção também é a terceira opção, que é quando você aperta F5 ou Execute, ele já abre uma janela para que aquele resultado seja salvo em um arquivo. Ou você pode, depois que executar a consulta em grid, clicar com o botão direito na grid e na opção Save Results As, ou seja, você pode também salvar o resultado a partir da grid. Bom, pessoal, um outro botãozinho muito interessante, muito importante no dia a dia, é justamente esta flagzinha aqui azul, o parse. O parse, ele verifica se a sintaxe que você digitou está correta. Então aqui embaixo, quando eu cliquei no parse, ele diz para mim que o comando foi completado com sucesso. Ou seja, não tem erro de sintaxe. Tá? Então, mais uma vez, erro de sintaxe e não se a sua consulta vai trazer as informações que você está precisando. Tá? Então, como exemplo, a gente pode colocar aqui, sei lá, mais um M aqui, depois do from. Quando eu clicar aqui no parse, ele já me deu um erro informando que ele não conhece, existe um erro na sintaxe, ele não conhece esse comando from com 2M. Tá? Então aqui, sucesso. Bom, pessoal, eu vou executar aqui essa consulta novamente, dando um F5, sem dar o top 10, ou seja, aquele top 10 justamente para trazer os 10 primeiros registros, e agora eu estou executando um select completo na tabela. Então está trazendo para mim aqui as informações completas dessa tabela person. Então, como vocês podem ver, a consulta está sendo executada, aqui o tempo decorrido, e ao final da consulta ele vai mostrar para mim a quantidade de registros que foram retornados nessa consulta. Para você parar uma consulta, ela parou antes do tempo, tá? Vou executar novamente só para mostrar para vocês. Você está executando uma consulta e você quer parar essa consulta. Então você vem no botão Stop. Tá? Então aqui eu estou cancelando a execução de uma consulta. Tá? A execução foi interrompida. Então tem aqui a informação.
Bom, pessoal, outra opçãozinha que você pode utilizar para abrir uma janela onde você vai escrever seu script e sua consulta é clicando na base de dados e indo aqui no botão New Query. Ele vai abrir uma outra consulta. Tá? Isso é totalmente possível. Você pode ter várias abas aqui no Management Studio, inclusive abas conectadas a bancos de dados diferentes. Ou seja, eu poderia ter aqui uma aba conectada ao AdventureWorks Marcelo. Se eu tivesse permissão a outras bases de dados, poderia ter uma outra aba aqui conectada ao AdventureWorks Diogo, David. Então eu posso executar consultas em paralelo para bancos de dados diferentes, para a mesma instância ou para instâncias diferentes. Ou seja, eu posso ter aqui no Management Studio várias instâncias e administrar essas instâncias através do Management Studio. Então, o Management Studio é realmente uma ferramenta super poderosa, onde a gente pode fazer consultas em cima de instâncias diferentes e administrar instâncias diferentes numa mesma tela, sem a necessidade de ter que abrir vários Management Studio. Então, eu abri aqui uma outra consulta. Então, eu posso aqui escrever uma outra consulta. Person address, por exemplo. Executar aqui no F5. E posso executar também essa consulta em paralelo, sem problema nenhum. Ou seja, estou executando uma consulta aqui e estou executando uma outra consulta aqui. Tá? Então, a gente pode trabalhar em paralelo aí com várias consultas ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Bom, essa consulta pode ser salva. Isso também é muito comum. Às vezes você criou um script gigantesco e precisa salvar aquele script para utilizar no futuro. Então, salvar, e a gente pode salvar o arquivo onde a gente quiser. Bom, pessoal, acredito que eu mostrei para vocês o básico de navegação no Management Studio. Esse realmente é o básico e é o suficiente para que a gente possa começar a criar nossas consultas. E espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido aí em conhecer um pouco do Management Studio, navegado no Management Studio. E vamos para a próxima etapa, que é começar a criar as nossas consultas. Valeu, pessoal, um forte abraço a todos.